Depois dos 50, o seu corpo não envelhece apenas por causa do tempo. Ele envelhece por causa de um erro silencioso que quase ninguém percebe. E o mais perigoso é que você pode estar cometendo esse erro todos os dias sem saber. Fica comigo até o final, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você envelhece daqui para frente. Depois dos 50, o corpo não muda de um dia para o outro. Ele começa a sussurrar antes de gritar. Pequenos sinais aparecem. Cansaço que demora mais para ir embora, recuperação mais lenta, sono que já não é tão profundo. Muitas pessoas acreditam que isso é apenas idade, algo inevitável, algo que precisa ser aceito. Mas o envelhecimento acelerado não acontece apenas porque o tempo passou. O corpo funciona como um sistema inteligente. Ele responde aos estímulos que recebe todos os dias. Alimentação, movimento, estresse e descanso moldam a velocidade desse processo. Quando esses estímulos não estão alinhados, o envelhecimento deixa de ser natural e começa a ser acelerado. E o mais curioso é que o erro responsável por isso parece inofensivo à primeira vista. Você já percebeu que algumas pessoas chegam aos 60 com energia de 40, enquanto outras parecem cansadas aos 55? Isso não é apenas genética. A ciência mostra que estilo de vida influencia profundamente a velocidade do envelhecimento biológico. Duas pessoas com a mesma idade podem ter corpos em estágios completamente diferentes. A diferença está no que acontece dentro das células. Inflamação, estresse oxidativo e perda muscular silenciosa aceleram o desgaste interno. E o mais impressionante é que esse processo não começa aos 70. Ele começa muito antes, muitas vezes de forma quase imperceptível. Após os 50, ocorre uma redução natural de alguns hormônios importantes. Massa muscular tende a diminuir se não houver estímulo adequado. O metabolismo pode se tornar mais sensível ao excesso de açúcar. Isso significa que o corpo passa a exigir mais estratégia e menos descuido. O que antes era compensado com facilidade, agora deixa marcas. A capacidade de recuperação também muda. Noites mal dormidas e períodos de estresse impactam mais profundamente. Mas nenhuma dessas mudanças é o verdadeiro vilão. Elas apenas criam o cenário ideal para que o erro silencioso se instale. Homens e mulheres enfrentam mudanças hormonais significativas após os 50. Testosterona, estrogênio e hormônio do crescimento tendem a reduzir gradualmente. Esses hormônios estão ligados à manutenção de músculo, densidade óssea, disposição e metabolismo energético. Quando caem, o corpo pode acumular mais gordura e perder mais massa magra se não houver estímulo adequado. Essa combinação cria um ambiente vulnerável, e é exatamente nesse ambiente que o erro silencioso passa a acelerar o relógio biológico sem que a maioria perceba. Muita gente diz que depois dos 50 o metabolismo desacelera, como se alguém tivesse apertado um botão, mas o que realmente acontece é a adaptação. O corpo passa a economizar mais energia porque percebe menos estímulo muscular e mais períodos de inatividade. Quando há menos movimento e menos treino de força, a massa muscular diminui gradualmente. Como o músculo consome energia mesmo em repouso, essa perda reduz o gasto calórico diário. O problema não é apenas gastar menos energia, é que o corpo começa a armazenar com mais facilidade quando percebe excesso frequente de açúcar e pouco uso dessa energia. Essa adaptação cria o cenário perfeito para o envelhecimento acelerar, e tudo isso pode acontecer sem que a pessoa perceba claramente o que mudou. Existe um acúmulo que não aparece no espelho de imediato. Ele acontece dentro das células. Pequenos danos provocados por excesso de açúcar, estresse constante e alimentação pobre em nutrientes. Com o tempo, esses danos aumentam o estresse oxidativo. As células passam a funcionar com menos eficiência. A recuperação se torna mais lenta. Esse desgaste silencioso contribui para a perda de vitalidade, redução da disposição e maior vulnerabilidade a doenças metabólicas. E o mais preocupante é que esse acúmulo não acontece de uma vez. Ele é resultado de hábitos repetidos ao longo dos anos. A inflamação crônica de baixo grau é um dos principais aceleradores do envelhecimento. Ela não causa dor intensa nem sintomas dramáticos no início, mas internamente mantém o corpo em estado constante de alerta. Isso altera a sensibilidade à insulina, prejudica a saúde vascular e interfere na regeneração celular. Depois dos 50, o organismo tende a ser mais sensível a esse processo.
Pequenos excessos que antes eram compensados agora têm impacto maior. Esse fogo silencioso consome energia, desgasta tecidos e prepara o terreno para o verdadeiro erro que acelera tudo isso. Músculo é muito mais do que estética. Ele funciona como reserva de força, proteção metabólica e regulador de glicose no sangue. Após os 50, a perda de massa muscular pode acontecer de forma progressiva se não houver estímulo adequado. Esse processo reduz força, estabilidade e gasto energético. Com menos músculo, o corpo se torna menos eficiente em utilizar açúcar como energia. Isso favorece acúmulo de gordura e maior inflamação. Manter músculo ativo é uma das formas mais poderosas de preservar juventude biológica. E ignorar esse fator é parte essencial do erro que acelera o envelhecimento. O erro não costuma ser exagerado, ele é repetido. Pequenas doses diárias de açúcar, excesso de alimentos ultraprocessados e proteína insuficiente parecem detalhes pequenos. Depois dos 50, o corpo já não lida com esses excessos da mesma forma. A sensibilidade à insulina pode estar reduzida e cada pico de glicose gera mais impacto inflamatório do que antes. O problema não é um doce ocasional, é a frequência constante que mantém o corpo em modo de armazenamento e desgaste. Esse padrão alimentar silencioso é uma das peças que acelera o envelhecimento sem fazer barulho. Dormir mal depois dos 50 deixa de ser apenas desconforto, torna-se um fator biológico relevante. Durante o sono profundo, o corpo libera hormônios ligados à recuperação muscular, reparo celular e equilíbrio metabólico. Quando o sono é curto ou fragmentado, esses processos ficam comprometidos. O cortisol tende a se manter elevado e a inflamação aumenta. No longo prazo, noites mal dormidas acumulam desgaste celular e o corpo envelhece mais rápido do que deveria. O estresse constante mantém o organismo em modo de sobrevivência. Isso eleva hormônios ligados à resposta de alerta e reduz prioridade para a regeneração. Depois dos 50, a capacidade de compensar estresse crônico diminui. A recuperação leva mais tempo. Esse estado prolongado interfere na saúde cardiovascular, na sensibilidade metabólica e na preservação muscular. Viver permanentemente sob pressão é como manter o motor ligado sem descanso. O desgaste é inevitável. Quando a alimentação inadequada, sono ruim e estresse se acumulam, as células começam a funcionar com menor eficiência. O processo de renovação celular desacelera. O dano oxidativo se acumula. A capacidade de reparo diminui gradualmente. Isso não acontece de forma dramática no início, mas ao longo dos anos cria um envelhecimento mais rápido do que o esperado para a idade cronológica. E agora chegamos ao ponto central. Porque o verdadeiro erro não é apenas um hábito isolado, é algo mais profundo e mais comum do que você imagina. O erro silencioso que acelera o envelhecimento depois dos 50 não é apenas comer mal, dormir pouco ou se estressar. É viver em modo automático, acreditando que nada disso faz tanta diferença. É aceitar a perda de músculo como inevitável, é normalizar o cansaço constante, é tratar a inflamação como algo comum da idade. Quando você deixa de estimular o corpo, ele começa a economizar. Economiza energia, economiza força, economiza vitalidade. E esse modo econômico acelera o desgaste interno. O verdadeiro erro é a falta de estímulo consistente para manter o corpo forte, ativo e metabolicamente eficiente. Estudos mostram que treino de força regular, alimentação rica em proteína adequada e redução de alimentos inflamatórios criam uma base sólida. Dormir melhor e gerenciar estresse completam o ciclo de proteção biológica. Depois dos 50, o objetivo não é parecer mais jovem, é funcionar com juventude interna. E quando você entende isso, percebe que envelhecer é inevitável, mas acelerar esse processo é opcional. Se esse vídeo abriu seus olhos, se inscreva no canal e comece hoje a envelhecer com estratégia, não no automático.